Olá, vamos falar sobre a ideia dos testes de hipóteses. Os testes de hipóteses são um tipo de inferência estatística. Quando nós temos uma população que nós queremos descobrir alguma coisa sobre ela, uma média populacional, um formato que essa população tem na sua distribuição de frequência, e eu não tenho acesso a toda a população porque ela é muito grande, eu retiro dessa população uma amostra, que é uma quantidade menor de elementos que reflete aquela população. Quando eu faço conclusões sobre a população me baseando no que eu obtive na amostra, o nome é inferência estatística. Temos dois grandes tipos de inferência estatística, que é a estimação de parâmetros e os testes de hipóteses. Então, nós vamos nos concentrar nos testes de hipóteses, que são o teste de afirmações que se faz sobre a população, baseando nossos cálculos em cima de uma amostra dessa população. Os testes de hipóteses, eles têm 4 etapas. A primeira etapa é a definição das hipóteses, é a definição das afirmações. A primeira afirmação é chamada de hipótese nula, H0. Ela é uma afirmação sobre a população que é a mais conservadora possível. É aquela que reflete que as coisas não irão mudar, que as coisas continuarão as mesmas. Que não há uma mudança de estado dessa população. Ela reflete uma igualdade. Ela tem que ser feita através de quantidades bem definidas e normalmente essas quantidades perfazem igualdades, são igualdades. Então, essa hipótese nula é sobre ela que o teste será feito. Então, eu posso, ao final do teste, rejeitar a hipótese nula ou não rejeitar a hipótese nula, dependendo das contas que eu vou fazer. No caso da rejeição da hipótese nula, eu preciso ter uma outra hipótese a qual eu vou aceitar. Então, aí surge a necessidade da hipótese alternativa chamada de H1. Então, H1 é a hipótese alternativa, que é a hipótese que será usada no caso de H0 ser rejeitada pelo meu teste. Então, a hipótese alternativa deve refletir justamente o oposto que a hipótese nula representa. Enquanto a hipótese nula, o nome dela já é nulo por causa disso, porque ela é conservadora, a hipótese alternativa é a hipótese do pesquisador, é aquela que o pesquisador gostaria de aceitar. Então, a hipótese nula e alternativa, elas concorrem entre si, mas quem está sendo julgada é a hipótese nula. A segunda etapa é a definição, né, do nível de significância alfa. Bom, o nível de significância é a probabilidade de se cometer o erro do tipo 1. O que é isso? No momento que nós estamos fazendo uma inferência sobre a população, que nós não temos acesso, é provável que se cometa um erro, porque nós não temos como ter certeza da característica da população que a gente está tentando pesquisar. Se nós, então, ao final do teste, rejeitarmos a hipótese nula indevidamente, rejeitarmos a hipótese nula e depois descobrirmos que a hipótese nula era verdadeira, nós cometemos um erro. Esse erro é chamado de erro do tipo 1 e a sua probabilidade assumida de cometer um erro do tipo 1 é chamado de alfa. O alfa normalmente ficou estabelecido na ciência por uma espécie de convenção dada pelo tempo que é usado, ficou em 5%. Então, ele é a probabilidade de chance de erro que o pesquisador assume, né, antes de começar o teste. Então, é uma probabilidade de se rejeitar a hipótese nula indevidamente que o pesquisador assume antes de começar o teste. Então, ele não depende de um cálculo. Ele depende do pesquisador estabelecer essa margem. No terceiro momento, aí sim vem efetivamente o cálculo do teste estatístico, que é o cálculo do p-valor. O p-valor já é uma probabilidade de se cometer o erro do tipo 1, dada a amostra que temos, ou seja, o p-valor é calculado sobre a amostra, e ainda considerando que essa probabilidade é condicionada à hipótese nula ser verdadeira. Então, o p-valor é uma probabilidade condicionada, é uma probabilidade que depende da hipótese nula ser verdadeira. É como se disséssemos assim: qual seria a probabilidade
de encontrarmos o valor que encontramos, dada que a hipótese nula é verdadeira. Então, o p-valor, de fato, é um cálculo feito em cima da amostra, considerando a hipótese nula verdadeira. E mostra a chance de se cometer um erro do tipo 1 nesse cenário. Quem faz o cálculo é o biostat, então, ou um software qualquer. O software vai calcular esse p-valor e nós vamos, ao final, comparar o p-valor com o nível de significância, que é a quarta etapa, que é a tomada de decisão. Então, é no momento que nós comparamos o p com o alfa. Muito bem. Então, nós vamos comparar o p, que é um valor dado através da amostra, e considerando que a hipótese nula é verdadeira e a chance de se cometer um erro do tipo 1, com o alfa que nós estabelecemos previamente antes de começar o teste. Então, na verdade, a tomada de decisão é a comparação de algo calculado com algo estabelecido previamente. Se o p for menor do que o nível de significância, significa que a probabilidade de se cometer um erro do tipo 1 dada a hipótese nula verdadeira é menor do que a probabilidade de se cometer um erro do tipo 1 que nós estabelecemos antes do teste. Nesse caso, nós temos que rejeitar a hipótese nula. Nós rejeitamos a hipótese nula e aceitamos a hipótese alternativa. Se o p for maior do que nós estabelecemos antes do teste, aí nós não temos indícios suficientes para rejeitar a hipótese nula. Então, nós não rejeitamos a hipótese nula. Essa é a lógica do teste, é a estrutura do teste. Os testes variam entre si de acordo com a hipótese nula. Cada teste estabelece a sua hipótese nula e de acordo com o tipo de cálculo do p-valor. Cada estatístico descobre uma maneira de calcular o p-valor e dá nome ao teste, dá o seu nome ao teste baseado nessa característica que ele definiu. Então, todos os testes têm essas diferenças entre si, mas todos eles possuem essas 4 etapas que devem ser seguidas.